Wilson levantou da cama, sentindo o cheiro de cocô do próprio filho misturado com urina que havia vazado da fralda durante a madrugada. O barraco de madeira onde dormia com a esposa Maria e o bebê de 8 meses era menor que um banheiro de apartamento classe média. As tábuas mal pregadas deixavam frestas por onde entravam insetos e vento frio durante a madrugada. O colchão velho fedia a mofo e tinha várias molas arrebentadas que machucavam as costas. Querido ouvinte, aproveite para se inscrever no canal e ouvir mais histórias surpreendentes e emocionantes como essa. Agora vamos continuar ouvindo a história e descobrir o que irá acontecer. Naquela manhã de quinta-feira, ele sabia que se não encontrasse pelo menos R$ 50 no lixo, não teria como comprar o leite em pó que tinha acabado na véspera. João havia chorado quase a noite inteira de fome, e Maria tinha tentado dar água com açúcar para enganar a barriga do bebê. Mas Wilson ainda não imaginava que em algumas horas seria chamado de herói nacional. A água para o banho tinha que ser aquecida numa panela velha, em cima de um fogareiro a gás que funcionava mal. Wilson se lavou com meio copo de água fria e um pedaço pequeno de sabonete que já estava mais fino que uma moeda. Escovou os dentes com uma escova de cerdas desgastadas e pasta que havia terminado há 3 dias. Maria estava sentada na única cadeira do barraco, amamentando João. Ela havia emagrecido muito nos últimos meses porque não se alimentava direito, preferindo garantir que o filho tivesse pelo menos o leite materno. Suas olheiras eram profundas e ela parecia ter envelhecido 10 anos em poucos meses. Vai dar tudo certo hoje, Wilson mentiu, beijando a testa da esposa. Vou conseguir uma boa quantia. Maria sorriu sem acreditar. Ela havia ouvido a mesma promessa todos os dias nos últimos 2 anos. A vida tinha desabado completamente 2 anos antes, quando perdeu o emprego de ajudante geral numa fábrica de móveis. Wilson trabalhava lá há 4 anos. Chegava sempre 15 minutos antes do horário. Nunca havia faltado sem justificativa e sonhava em ser promovido para supervisor de produção. O chefe sempre dizia que ele tinha potencial, que era só questão de tempo. Maria estava grávida de 7 meses e eles moravam num quartinho alugado no centro de Guarulhos. Era pequeno, mas limpo e organizado. Maria tinha pintado uma das paredes de amarelo claro, pensando no bebê que estava por vir. Wilson havia comprado tinta com o dinheiro da primeira parcela do 13º salário e passado o fim de semana inteiro fazendo a pintura. Wilson tinha sonhos pequenos, mas concretos. Comprar um terreno na periferia, construir uma casa com 2 quartos e colocar o filho numa escola particular. Calculava que em 5 anos conseguiria juntar dinheiro suficiente para dar entrada num lote. Tinha até mesmo visitado alguns terrenos nos finais de semana, sonhando com o dia em que teria uma casa própria. Tudo mudou numa segunda-feira de setembro. O dono da fábrica apareceu às 7 da manhã e reuniu todos os funcionários no pátio. Falou que a situação estava difícil, que tinham perdido contratos importantes, que não tinha mais como manter todo mundo. Foram demitidos 43 funcionários naquele dia. A fábrica fechou definitivamente na semana seguinte. Wilson ficou 2 semanas esperando receber as verbas rescisórias. O contador da empresa disse que o dinheiro estava em análise no departamento jurídico. Depois disse que dependia da liberação do banco. Depois, simplesmente parou de atender o telefone. Wilson descobriu que não receberia nada quando foi até a fábrica e encontrou o prédio vazio, com placa de aluga-se na porta. Perdeu 3 meses de salário, férias proporcionais, 13º e FGTS. Quase R$ 10.000 que tinham sido planejados para os primeiros meses de vida do bebê. Wilson passou 4 meses procurando trabalho, não 2. Acordava às 5 da manhã, tomava banho, colocava a única camisa social que possuía e saía para bater na porta de empresas. Levava currículos impressos numa lan house por 50 centavos cada um. Percorria a cidade inteira,
de Guarulhos até São Paulo, pegando 3 ônibus diferentes. As respostas eram sempre as mesmas. Não temos vaga no momento, vamos guardar seu currículo. Se aparecer alguma coisa, a gente entra em contato. Algumas empresas nem se davam ao trabalho de receber o currículo. O segurança simplesmente dizia que não estavam contratando e mandava ele embora. Wilson chegou a se inscrever em agências de emprego, fez cursos gratuitos de capacitação, deixou o telefone em mais de 100 estabelecimentos. Nada. A crise econômica tinha fechado muitas vagas e havia centenas de pessoas disputando cada oportunidade. Maria vendia brigadeiros e beijinhos na porta da escola municipal do bairro. Acordava às 4 da manhã para fazer os docinhos, depois ficava de pé durante horas no portão da escola, com a barriga crescendo a cada dia. No início, conseguia vender toda a produção e ganhar cerca de R$ 40 por dia. Mas conforme a barriga crescia, ela não conseguia mais ficar tanto tempo em pé. As dores nas costas eram intensas e ela estava sempre cansada. O dinheiro do aluguel atrasou pela primeira vez em dezembro. Wilson conversou com o proprietário, um homem de uns 60 anos que possuía 3 imóveis na região. Explicou a situação, pediu uma semana de prazo, prometeu pagar com juros. O homem foi compreensivo na primeira vez. Na segunda vez, em janeiro, ele não foi tão compreensivo. Deu prazo de 10 dias e disse que se não pagasse teria que desocupar. Wilson vendeu o televisor pequeno que tinham comprado parcelado. Conseguiu quitar o aluguel atrasado, mas ficaram sem nenhuma reserva de dinheiro. Em fevereiro, com Maria grávida de 8 meses, o aluguel atrasou novamente. Desta vez, o proprietário apareceu com 2 homens grandes e deu prazo de 1 semana. Se não pagasse, seria despejado. Wilson vendeu a geladeira, o fogão, a mesa da cozinha e até mesmo o berço que havia comprado parcelado para o bebê que estava por vir. Conseguiu pagar o aluguel, mas agora viviam praticamente sem móveis. Dormiam no colchão, no chão, cozinhavam num fogareiro emprestado, guardavam comida numa caixa de isopor. Maria chorava toda noite, se sentindo culpada por não conseguir trabalhar mais. Wilson se sentia um fracasso completo. Na manhã em que foram despejados, Maria chorou tanto que Wilson pensou que ela entraria em trabalho de parto ali mesmo na calçada, com as trouxas de roupa espalhadas no chão. Um primo distante ofereceu um cantinho no fundo do quintal, em troca de alguns favores. Era um barraco sem banheiro, sem água encanada, sem luz elétrica. O bebê nasceu numa madrugada chuvosa de março. Maria teve contrações durante horas, mas só conseguiram chegar no hospital público quando o João já estava coroando. Wilson segurou a mão da esposa e chorou quando ouviu o primeiro choro do filho. Mas junto com a alegria veio um peso no peito que parecia esmagar seus pulmões. Como ele ia sustentar uma família? Wilson tinha estudado até a 8ª série e sabia fazer contas básicas, conhecia um pouco de marcenaria e não tinha medo de trabalho pesado. Mas aos 32 anos, com a economia apertada e sem referências profissionais recentes, descobriu que isso não bastava. As empresas queriam experiência comprovada, carteira de trabalho atualizada, disponibilidade para viagens. Maria voltou a fazer docinhos, mas agora com o bebê no colo. A renda mal dava para comprar os ingredientes da próxima fornada. Wilson quebrou o orgulho e começou a catar material reciclável pelas ruas de Guarulhos. Acordava às 5 da manhã, empurrava um carrinho emprestado e vasculhava lixeiras, caçambas de obras e sacos de lixo deixados na calçada. No primeiro mês, ganhou R$ 220. No segundo, 280. Aprendeu que papel branco valia mais que papel comum, que cobre era mais valioso que alumínio, que o lixo dos bairros ricos rendia mais que o lixo da periferia. Aprendeu também a ignorar os olhares de nojo das pessoas, as risadinhas dos jovens, os comentários sussurrados quando passava com seu carrinho barulhento pela rua. Mas o que mais doía eram os momentos em que João chorava de fome
E o Wilson precisava esperar até completar os 50 quilos de material para poder vender no ferro velho. Naquele dezembro de 2023, o calor estava insuportável na região metropolitana de São Paulo. Wilson saiu de casa às 5:30 da manhã, como sempre, mas desta vez seguiu uma rota diferente. Tinha ouvido falar que nos bairros próximos à represa Guarapiranga havia empresas que geravam mais lixo reciclável, principalmente papelão. Eram quase 7 horas quando Wilson chegou numa área de chácaras e casas grandes, próxima à margem da represa. O lugar era silencioso, com poucos carros passando. Wilson empurrava seu carrinho devagar, procurando por caçambas ou sacos de lixo, quando ouviu vozes alteradas vindo de uma estradinha de terra que levava até a água. Wilson ouviu vozes alteradas vindo de uma estradinha de terra que levava até a água. O som ecoava entre as árvores, misturado com o barulho da água batendo na margem da represa. Eram pelo menos 4 vozes diferentes, uma delas claramente em desespero. Ele parou o carrinho e escutou com atenção. Uma das vozes parecia mais nervosa, quase suplicante. Havia uma qualidade na voz que Wilson reconhecia. Era o som de um homem quebrado, alguém que havia chegado ao limite. Era o mesmo tom que ele mesmo usava quando implorava por uma oportunidade de emprego ou pedia prazo para pagar uma conta. Por um momento, pensou em ir embora. Não era problema dele, tinha uma família para sustentar e não podia se meter em confusão. Se acontecesse alguma coisa com ele, Maria e João ficariam completamente desamparados. Quem cuidaria deles? Quem pagaria as contas? Mas a voz suplicante parecia familiar, como se ele já tivesse ouvido aquela pessoa falando em algum lugar, talvez na televisão ou no rádio. Havia uma educação na forma de falar que contrastava com o desespero. Wilson deixou o carrinho escondido atrás de uma árvore grande, travou as rodas para que não descesse a ladeira e caminhou devagar em direção às vozes. Seus tênis velhos faziam barulho nas folhas secas, então ele pisava com cuidado, tentando não ser descoberto. A cada passo, as vozes ficavam mais claras. Wilson conseguia distinguir agora que eram 4 homens conversando com um quinto. O tom era de interrogatório, de ameaça. Um dos homens falava baixo, mas havia frieza na voz que fez Wilson sentir um calafrio. Através da vegetação, conseguiu ver uma cena que fez seu estômago embrulhar. 3 homens fortes, vestidos com roupas escuras, seguravam um homem mais velho que usava um terno social amarrotado e sujo. O homem de terno tinha o cabelo desarrumado, o rosto machucado com sangue escorrendo pela boca e uma expressão de terror absoluto. O homem de terno tinha o rosto machucado e sangrava pela boca. Wilson reconheceu nele uma expressão que conhecia bem. O desespero de quem não tem mais saída. Você teve 2 semanas para conseguir o dinheiro, disse o homem que parecia ser o chefe. Wilson não conseguia ver o rosto dele, mas sua voz era fria e calculista. Agora vai ter que pagar de outra forma. O homem de terno tentou se soltar, mas os capangas eram muito mais fortes. Por favor, minha filha está no hospital. Ela precisa da cirurgia. Eu só preciso de mais alguns dias, por favor. Wilson sentiu o coração acelerar. A voz do homem de terno estava desesperada, quebrada. Era a voz de um pai que via a filha morrendo e não tinha como salvá-la. Já passou da hora de você aprender a respeitar compromissos, continuou o chefe. Os peixinhos da represa vão ficar bem alimentados hoje. Wilson entendeu imediatamente o que estava prestes a acontecer. Eles iam jogar aquele homem na represa. Ia matá-lo afogado por causa de uma dívida. Suas mãos tremeram. Seus joelhos ficaram fracos. Wilson nunca tinha sido um herói. Era um catador de lixo que mal conseguia sustentar a própria família. Que diferença ele poderia fazer contra 4 homens violentos? Mas quando ouviu o homem de terno chorar e falar sobre a filha no hospital, Wilson lembrou do seu próprio filho João. Lembrou de como se sentia impotente quando o bebê chorava de fome. Lembrou da sensação de fracasso que carregava todos os dias. Talvez ele não conseguisse ser um bom pai,
um bom marido, um bom provedor, mas naquele momento ele podia ser a única coisa que separava um pai da morte. Wilson pegou o celular velho que carregava sempre consigo e ligou para a polícia. Com a voz tremendo, informou que estava presenciando um sequestro próximo à represa Guarapiranga. Descreveu a localização da forma mais precisa que conseguiu, mas quando perguntaram seu nome, ele desligou. A polícia demoraria pelo menos 10 minutos para chegar, talvez 15. Aquele homem não tinha tanto tempo. Wilson olhou ao redor, procurando alguma coisa que pudesse usar como arma ou distração. Viu pedras, galhos grossos, mas nada que pudesse enfrentar 4 homens adultos e provavelmente armados. Então, lembrou da buzina de ar comprimido que carregava no carrinho para assustar cachorros bravos quando passava por ruas perigosas. Era uma buzina pequena, de plástico amarelo, que fazia um barulho ensurdecedor quando acionada. Wilson havia comprado num camelô por R$ 15 após ser atacado por 2 pitbulls numa favela da Zona Leste. A buzina havia salvado sua vida naquela ocasião. Ele correu até o carrinho, pegou a buzina e voltou devagar para perto do grupo. O homem de terno estava sendo arrastado em direção à água. Sua resistência tinha diminuído, como se ele já tivesse aceito o destino. Os homens falavam sobre pesos para o corpo não boiar e sobre onde seria o melhor lugar para jogar. Wilson sentiu náusea. Eles não estavam apenas ameaçando, realmente iam matar aquele homem. Suas mãos tremeram tanto que quase derrubou a buzina. Sua respiração estava acelerada e ele sentia tontura. Nunca havia presenciado uma situação de vida ou morte. Nunca havia enfrentado criminosos violentos. Era apenas um catador de lixo sem nenhum preparo para aquela situação. Mas quando ouviu o homem de terno chorar e murmurar o nome da filha, alguma coisa mudou dentro dele. Wilson lembrou de como se sentia impotente quando João chorava de fome durante a madrugada. Lembrou da sensação de fracasso que carregava todos os dias, de não conseguir proteger a própria família. Talvez ele não conseguisse ser um bom pai, um bom marido, um bom provedor, mas naquele momento ele podia ser a única coisa que separava um pai da morte. Wilson respirou fundo. Posicionou-se atrás de uma árvore grande e acionou a buzina com toda a força que conseguiu reunir. O som estridente ecoou por toda a área silenciosa, assustando até mesmo os pássaros que voaram das árvores próximas. O eco se multiplicou entre as árvores, criando um barulho ainda maior. Os 4 homens se assustaram e olharam imediatamente na direção do som, largando momentaneamente o refém. Wilson acionou a buzina novamente, desta vez de outro ponto para confundi-los. "Que porra é essa?" gritou um dos capangas. "Tem alguém aqui?" O chefe fez um sinal para 2 dos homens irem investigar. Wilson continuou se movimentando entre as árvores, acionando a buzina em pontos diferentes, criando a impressão de que havia várias pessoas na mata. Os 2 capangas caminharam na direção dos sons, deixando apenas um homem segurando o refém. Wilson viu sua única chance. Ele quebrou um galho seco, fazendo barulho propositalmente do lado oposto. O último capanga largou o homem de terno e foi investigar também. Wilson correu até o homem caído e o ajudou a se levantar. "Rápido, a polícia está chegando, saiam daqui!" sussurrou. O homem de terno olhou para Wilson com olhos arregalados. "Quem é você? Isso não importa agora. Você consegue correr?" O homem acenou que sim, apesar dos machucados. Wilson o ajudou a chegar até a estrada principal, onde poderiam pedir ajuda ou encontrar a polícia. Quando chegaram na estrada asfaltada, Wilson ouviu o barulho de sirene se aproximando. 3 viaturas da polícia vinham em alta velocidade. Wilson acenou para elas e os policiais pararam imediatamente. O homem de terno se identificou como Roberto Mendes, contador e consultor financeiro de uma empresa de construção civil de médio porte. Sua voz ainda tremia.
mas ele tentava manter a compostura. Explicou que havia pegado dinheiro emprestado com agiotistas para pagar uma cirurgia cardíaca urgente da filha de 17 anos. A filha havia nascido com uma cardiopatia congênita e precisava de uma cirurgia complexa que custava mais de R$ 80 mil. O plano de saúde havia negado a cobertura, alegando que era uma doença pré-existente, mesmo ela tendo sido diagnosticada depois de adulta. Roberto havia vendido o carro, havia pedido empréstimo no banco, havia vendido todos os bens que possuía, mas ainda faltavam R$ 20 mil. Foi quando um conhecido o apresentou aos agiotistas. Eles ofereceram o dinheiro com juros de 5% ao mês, um valor que Roberto considerou razoável para salvar a vida da filha. O problema foi que a empresa onde trabalhava como consultor começou a atrasar os pagamentos. Roberto havia calculado que conseguiria quitar a dívida em 6 meses, mas os atrasos dos honorários transformaram 6 meses em 1 ano. Os juros compostos fizeram a dívida de 20 mil se tornar 40 mil. Roberto tentou renegociar, ofereceu pagar em parcelas menores, pediu mais prazo. Os agiotistas concordaram, mas aumentaram os juros para 10% ao mês. Em pouco tempo, a dívida havia chegado a R$ 80 mil. Roberto contou tudo isso para os policiais entre lágrimas. A filha havia feito a cirurgia e estava se recuperando bem, mas agora ele não tinha como pagar uma dívida que crescia R$ 5 mil por mês. Havia vendido até mesmo a aliança de casamento. A esposa havia voltado a trabalhar como secretária para ajudar, mas o salário dela mal pagava as contas básicas da casa. Wilson deu seu depoimento, mas pediu para não ser identificado na ocorrência. Tinha medo de represálias. Os policiais insistiram para que ele fosse até a delegacia formalizar a denúncia, mas Wilson disse que precisava trabalhar, que tinha uma família dependendo dele. Roberto Mendes ouviu tudo em silêncio. Quando Wilson se despediu e começou a caminhar de volta para buscar seu carrinho, Roberto o seguiu. "Espere, por favor. Qual é seu nome?" Wilson hesitou. "Meu nome é Wilson. Wilson, você salvou minha vida. Se não fosse por você, eu estaria morto agora, e minha filha morreria também, porque não teria ninguém para pagar a cirurgia dela." Wilson não soube o que responder. Ele não se sentia como um herói. Sentia-se como um catador de lixo que tinha perdido a manhã de trabalho e voltaria para casa sem nada. "Você trabalha com o quê?" Roberto perguntou. "Cato material reciclável", Wilson respondeu baixinho, com vergonha. Roberto ficou em silêncio por um longo momento, observando Wilson. Viu um homem magro, de roupas simples e surradas, mãos calejadas pelo trabalho pesado, pele queimada de sol. Mas, principalmente, viu dignidade. Viu alguém que tinha riscos à própria vida para salvar um estranho, sem pedir nada em troca. "Wilson, eu preciso te contar uma coisa. Minha empresa não está apenas precisando de alguém para coordenar descarte de materiais. Nós estamos precisando de alguém com caráter, com coragem, com senso de responsabilidade. Você acabou de provar que tem essas 3 qualidades." Wilson balançou a cabeça. "Senhor Roberto, o senhor não me conhece. Eu sou só um catador de lixo que mal consegue sustentar a família. Não sei nada sobre escritório, sobre computador, sobre essas coisas." Roberto sorriu pela primeira vez desde o sequestro. "Wilson, eu trabalho com construção há 20 anos. Já vi engenheiros formados que não sabem a diferença entre um parafuso e um prego. Já vi administradores que não conseguem organizar nem a própria mesa. Mas caráter, isso não se ensina em faculdade." Eles caminharam juntos até o carrinho de Wilson. Roberto ajudou a empurrar, interessado em conhecer melhor o trabalho que Wilson fazia. Perguntou sobre os tipos de material, sobre os preços, sobre a logística de coleta e venda. Ficou impressionado com o conhecimento técnico que Wilson havia desenvolvido. "Você sabe que alumínio vale mais que ferro, que papelão limpo vale mais que papel misto, que cobre é o material mais valioso.
Você conhece fornecedores, sabe negociar preços, entende de logística. Wilson, você já é um pequeno empresário. Só não se deu conta disso ainda. Wilson nunca havia pensado nisso dessa forma. Sempre se viu como um fracassado que havia descido ao fundo do poço. Nunca percebeu que havia aprendido habilidades valiosas durante esses 2 anos difíceis. Quando chegaram perto da casa de Wilson, Roberto parou e olhou para o barraco de madeira no fundo do quintal. Não fez comentários sobre as condições precárias, mas o Wilson viu compaixão em seus olhos. Roberto, posso te fazer uma pergunta? Por que o senhor está fazendo isso por mim? Roberto ficou pensativo por um momento. Porque hoje você me ensinou que existem pessoas boas neste mundo. Porque você me devolveu a fé na humanidade. E porque eu acredito que quando alguém salva sua vida, você tem a obrigação de retribuir. Maria estava lavando roupas na bacia quando viu Wilson chegar acompanhado de um homem de terno. Ficou preocupada, pensando que o marido tinha se metido em alguma confusão. Wilson contou toda a história. Maria escutou em silêncio, segurando João no colo. Quando soube que Roberto estava oferecendo um emprego para Wilson, ela começou a chorar. Vocês têm um marido e pai extraordinário, disse Roberto para Maria. Ele salvou minha vida hoje e agora eu quero ajudar vocês a reconstruir a vida de vocês. Roberto explicou que Wilson começaria na segunda-feira seguinte. A empresa forneceria uniforme, treinamento e todas as ferramentas necessárias. Além disso, Roberto conhecia um programa habitacional que poderia ajudar a família a conseguir um financiamento facilitado para comprar uma casa própria. Wilson começou a trabalhar na segunda-feira seguinte. A empresa forneceu o uniforme completo, equipamentos de segurança e um treinamento detalhado sobre gestão de resíduos sólidos. Wilson descobriu que existiam leis específicas sobre descarte de materiais de construção, normas ambientais rigorosas e uma série de procedimentos que ele desconhecia completamente. Mas sua experiência prática nas ruas foi fundamental. Enquanto outros funcionários viam lixo, Wilson via oportunidades. Ele identificou que a empresa estava jogando fora materiais que poderiam ser reaproveitados ou vendidos para reciclagem. Calculou que o desperdício mensal chegava a mais de R$ 3.000. Roberto ficou impressionado quando Wilson apresentou um relatório detalhado após apenas 2 semanas de trabalho. Wilson havia fotografado os materiais descartados, pesquisado preços no mercado de reciclagem e criado um plano para transformar desperdício em receita. Seu Wilson, disse Roberto numa tarde, como você conseguiu identificar tudo isso tão rapidamente? Wilson sorriu, ainda tímido com os elogios. Senhor Roberto, quando você passa fome, aprende a não desperdiçar nada. Quando você precisa tirar R$ 20 de uma pilha de lixo, você olha cada material como se fosse ouro. Em 3 meses, Wilson já era responsável por toda a operação de reciclagem da empresa. Mas não se limitou apenas a implementar melhorias nos processos existentes. Ele começou a estudar por conta própria, lendo manuais técnicos, pesquisando na internet sobre sustentabilidade, conversando com fornecedores sobre novas tecnologias. Descobriu que havia equipamentos que poderiam triturar concreto e transformá-lo em material para pavimentação. Pesquisou sobre como reutilizar madeiras de demolição para criar móveis ecológicos. Até mesmo os restos de tinta poderiam ser processados e vendidos como tinta reciclada para uso em muros e paredes externas. Wilson propôs a criação de uma segunda linha de negócio dentro da empresa. Além de construir, eles poderiam processar e vender materiais reciclados. Roberto inicialmente hesitou por causa do investimento necessário, mas os números apresentados por Wilson eram convincentes. A nova operação começou pequena, com equipamentos usados e um galpão alugado. Wilson contratou 2 ex-catadores que conhecia das ruas, oferecendo salário fixo mais comissão por produtividade.
Ensinou tudo o que havia aprendido sobre classificação, limpeza e preparação de materiais para venda. Em 6 meses, a operação de reciclagem estava gerando 15% da receita total da empresa. Wilson não apenas havia criado uma nova fonte de renda, mas também havia gerado empregos para pessoas que, como ele, vinham da catação de lixo reciclável. Maria voltou a estudar através de um programa de educação de jovens e adultos. Queria terminar o ensino médio e fazer um curso técnico. Wilson apoiava os estudos dela, cuidando de João nas noites em que ela tinha aula. A família se mudou para uma casa alugada de 2 quartos num bairro com estrutura melhor. Wilson comprou um berço novo para João, uma mesa para Maria estudar e até mesmo uma pequena televisão. Mas a transformação mais importante aconteceu na forma como Wilson via a si mesmo. Antes, ele se sentia um fracassado, um peso para a família. Alguém que não conseguia cumprir com suas responsabilidades básicas de homem e pai. Agora, ele entendia que sua força não estava na capacidade de prover financeiramente, mas na coragem de fazer o que era certo, mesmo quando estava com medo. Roberto se tornou mais que um chefe. Virou um amigo, um conselheiro. Ele contava para Wilson sobre a filha que tinha conseguido fazer a cirurgia e estava se recuperando bem. Falava sobre como aquele dia na represa havia mudado sua perspectiva sobre o que realmente importava na vida. 1 ano depois do resgate, Roberto chamou Wilson para uma conversa particular. Wilson, eu estou abrindo uma nova empresa, focada especificamente em sustentabilidade e reciclagem na construção civil. Quero que você seja meu sócio. Wilson ficou sem palavras. Sócio? Eu não tenho dinheiro para investir, Sr. Roberto. Você já investiu a coisa mais valiosa que tinha, sua vida. Arriscou tudo para salvar um estranho. Esse é o tipo de pessoa com quem eu quero construir um negócio. A sociedade foi formalizada com 60% para Roberto e 40% para Wilson. A nova empresa cresceu rapidamente, atendendo construtoras de médio porte em toda a região metropolitana de São Paulo. Wilson descobriu que tinha capacidade de liderança e visão de negócios. Contratou outros catadores de material reciclável, oferecendo emprego formal, treinamento e oportunidade de crescimento. Criou uma rede de coleta que beneficiava tanto o meio ambiente quanto pessoas em situação de vulnerabilidade social. Maria terminou o ensino médio e começou um curso técnico em administração. Ela passou a ajudar Wilson com a parte financeira da empresa, descobrindo um talento natural para números e gestão. João cresceu saudável e inteligente. Aos 2 anos, já falava palavras claras e mostrava curiosidade por tudo ao redor. Wilson havia conseguido matriculá-lo numa creche particular e já fazia planos para sua educação futura. Numa tarde de sexta-feira, 2 anos após o dia do resgate, Wilson estava no escritório da empresa quando recebeu uma ligação inesperada. Era um jornalista de um programa de televisão dedicado a histórias de superação e empreendedorismo social. Roberto havia contado a história do resgate para um cliente, que contou para um amigo engenheiro, que comentou com a esposa professora, que mencionou para uma colega que trabalhava numa ONG, até que chegou aos ouvidos da produção do programa. Eles queriam fazer uma reportagem especial sobre Wilson. Inicialmente, Wilson recusou categoricamente. Não se considerava um herói e tinha medo de aparecer na televisão. Preocupava-se com a reação dos vizinhos, com possíveis represálias dos criminosos, com a exposição da família. Mas Roberto o convenceu de que a história poderia inspirar outras pessoas que estavam passando por dificuldades similares. A equipe de televisão passou 3 dias gravando. Entrevistaram Wilson no local onde ele trabalhava, mostraram os equipamentos de reciclagem, conversaram com os funcionários que ele havia contratado. Filmaram também na casa onde a família morava agora, um sobrado de 3 quartos num bairro de classe média baixa.
Maria participou da entrevista falando sobre os tempos difíceis e sobre como Wilson nunca havia perdido a esperança, mesmo nos momentos mais desesperadores. João, agora com 2 anos e meio, apareceu correndo pelo quintal, brincando com brinquedos novos. Roberto também foi entrevistado, contando detalhes do sequestro e explicando como Wilson havia se tornado muito mais que um funcionário. Era um sócio, um amigo, um exemplo de determinação e caráter. A reportagem foi ao ar numa quinta-feira à noite, no horário nobre. Durou 22 minutos e teve uma audiência excepcional. Mostrou a trajetória completa de Wilson, desde os tempos difíceis como catador de lixo até se tornar empresário e referência em sustentabilidade. O programa teve repercussão nacional. O site da emissora recebeu mais de 15 mil comentários. Wilson recebeu centenas de mensagens de pessoas que se identificaram com sua história. Empresários de vários estados ofereceram parcerias, prefeituras procuraram por consultoria em gestão de resíduos, organizações sociais propuseram colaborações. Mas as mensagens que mais tocaram Wilson foram de pessoas comuns, trabalhadores que estavam passando por dificuldades similares às que ele havia enfrentado. Um jovem de 18 anos que morava numa favela em Santos escreveu: "Seu Wilson, eu também cato material reciclável para ajudar minha mãe que está desempregada. Depois de ver sua história, eu entendi que não preciso ter vergonha do meu trabalho. O Senhor me deu esperança de que é possível mudar de vida sem perder a dignidade." Muito obrigado. Uma mãe solteira de Fortaleza mandou uma mensagem. "Seu Wilson, eu estava pensando em desistir de tudo. Meu filho tem 3 anos e eu não conseguia mais pagar o aluguel. Vi sua história e entendi que os problemas de hoje podem ser a força de amanhã. Comecei um pequeno negócio vendendo comida na rua e já está dando certo. Obrigada por me ensinar que nunca é tarde para recomeçar." Wilson percebeu que sua transformação havia se completado de uma forma que ele nunca poderia ter imaginado. Ele não era mais o homem desesperado que acordava sem saber como ia alimentar o filho. Não era mais o catador de lixo que se escondia dos olhares de julgamento. Havia se tornado alguém que inspirava outras pessoas a acreditar em suas próprias possibilidades de mudança. A empresa de Wilson e Roberto cresceu para além da região metropolitana de São Paulo. Abriram filiais em Campinas, Santos e Ribeirão Preto. Criaram um programa de treinamento para catadores de material reciclável, oferecendo capacitação profissional, equipamentos básicos e contratos de fornecimento de material para a empresa. Mais de 200 famílias foram beneficiadas diretamente pelo programa. Ex-catadores se tornaram supervisores, coordenadores, até mesmo gerentes regionais. Wilson fazia questão de participar pessoalmente dos treinamentos, contando sua própria história e mostrando que a mudança era possível para qualquer pessoa disposta a se esforçar. Numa manhã de domingo, 3 anos após o resgate, Wilson levou Maria e João para visitar a represa Guarapiranga. Fizeram um piquenique na margem, próximo ao local onde tudo havia começado. João, agora um menino esperto de 3 anos, brincava na grama enquanto Wilson e Maria conversavam sobre os planos futuros. A empresa estava planejando expandir para outros estados. Wilson havia sido convidado para palestrar em universidades sobre empreendedorismo social e sustentabilidade. Maria havia se formado no curso técnico de administração e estava estudando para o vestibular, sonhando em fazer faculdade de pedagogia. "Você se arrepende de alguma coisa?" Maria perguntou, observando o marido que agora usava roupas de qualidade e dirigia um carro próprio, mas mantinha a mesma simplicidade de sempre. Wilson olhou para o filho correndo livremente, para a esposa que sorria de forma relaxada, para as próprias mãos que ainda tinham calos do tempo de catador, mas agora também tinham a marca de quem assina contratos e aperta mãos em reuniões importantes.
Me arrependo de ter demorado tanto para entender que ser homem não é sobre quanto dinheiro você ganha ou que posição você ocupa. É sobre as escolhas que você faz quando ninguém está vendo. Sobre ter coragem de fazer o que é certo mesmo quando você tem medo. Maria segurou a mão dele. Você salvou aquele homem, Wilson. Mas acho que no final das contas você salvou a nós três também. Wilson sabia que ela estava certa. No dia em que decidiu intervir para salvar Roberto, ele havia salvado a si mesmo do ciclo de vergonha e desesperança que ameaçava destruir sua família. Havia descoberto que sua força não estava na capacidade de prover financeiramente, mas na coragem de fazer o que era certo, mesmo quando estava com medo. Hoje, a empresa de Wilson e Roberto emprega 42 pessoas e é referência em sustentabilidade na construção civil. Wilson comprou uma casa própria num bairro de classe média, com 3 quartos e um pequeno jardim onde João brinca todos os dias. Mas o que mais orgulha Wilson não é o sucesso financeiro. É saber que sua decisão corajosa naquela manhã de dezembro criou ondas de transformação que alcançaram dezenas de outras famílias através dos empregos gerados pela empresa. Ele aprendeu que heroísmo não é sobre força física ou coragem sobre-humana. É sobre escolher fazer o que é certo, mesmo quando você tem todos os motivos para fugir. É sobre entender que sua própria dignidade não depende do que os outros pensam sobre você, mas das decisões que você toma quando está sozinho com sua consciência. Wilson ainda acorda cedo todas as manhãs, mas agora não é por desespero, é por propósito. Ele sabe que cada dia é uma nova oportunidade de construir algo melhor, não apenas para sua família, mas para todas as pessoas que cruzam seu caminho. E quando João crescer e perguntar sobre a história da família, Wilson vai contar sobre o dia em que um catador de lixo se tornou herói. Não porque virou empresário, mas porque aprendeu que cada ser humano tem o poder de mudar o destino de outro ser humano através de uma única escolha corajosa. Querido ouvinte, se você gostou dessa história, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e comente de que cidade você está vendo esse vídeo.